E aí, vamos falar de tendências? Nesse vídeo eu quero comentar com vocês as principais tendências que estão e permanecerão em alta durante a primavera-verão 2024 e 2025. E eu não quero apenas listar as tendências, mas quero analisar de forma crítica cada tendência. Qual vale a pena investir? Qual é mais eterna e atemporal? Ou qual é uma modinha muito passageira? Qual mensagem cada tendência dessa transmite quando a gente insere no nosso look? Será que é isso que a gente gostaria? Será que coordena com o nosso estilo, com as nossas proporções de corpo? Então eu quero analisar de forma mais crítica essas tendências para te fornecer mais informações embasadas, para que você possa tomar uma decisão mais fundamentada e não se arrepender quando você inserir uma peça no seu guarda-roupa. Então, se você quer saber tudo sobre as principais tendências dessas estações e se vale a pena inserir elas no seu guarda-roupa, vem comigo que eu te conto. Bom, gente, a maioria das pessoas que me acompanham aqui são pessoas adeptas a um guarda-roupa mais eterno e não simplesmente a ficar seguindo tendências. Porém, é muito útil, sim, a gente entender o que está mais em alta, o que a gente vai ver mais, por vários motivos. Primeiro, porque a gente começa a ver isso muito nas lojas, a gente começa a ver essas peças nas ruas com as pessoas e a gente pode começar a achar bonito. Se a gente não tiver esse senso crítico e essas informações do que funciona pra gente ou não, do que aquela tendência comunica, se é isso que a gente gostaria, com qual estilo ela conecta. Então é importante a gente ter esse conhecimento para a gente não se deixar levar por essas referências que muitas vezes ficam lindas, mas nem sempre são pra gente. Outra função importante da gente conhecer essas tendências é que algumas peças estão muito em alta, mas são incrivelmente neutras, que vão durar no nosso guarda-roupa durante muitos anos, sem ser uma modinha muito passageira. Então é uma boa oportunidade da gente aproveitar para adquirir aquela peça que a gente sempre quis e que agora vai ser mais fácil porque está em alta. Então é importante ter esse conhecimento, ter essa visão atualizada do que a gente vai ver nas ruas, nas lojas, para a gente ter esse senso crítico do que funciona para a gente e para o nosso guarda-roupa ou não. Então eu vou citar a tendência e vou te explicar em quais circunstâncias ela vale a pena ou não. A primeira tendência que a gente tem visto muito em alta, e já vou começar com uma polêmica, é a volta do balonê. Sim, gente, o balonê voltou. Quem tem aí seus 20 e poucos, 30 anos, provavelmente já usou o balonê na juventude, mas o balonê não voltou igual. As tendências dificilmente voltam iguais ao que elas já foram. Elas são cíclicas, porém elas sempre se atualizam. Enquanto na nossa adolescência a gente usava o balonê assim, hoje em dia as pessoas têm usado o balonê assim. Então percebem que é o mesmo efeito desse abaloado nas peças, porém, está muito diferente as peças, a comunicação, o styling dos looks. Então essa tendência ela é polêmica, porque ela gera um volume muito grande no corpo e ela transmite um ar muito jovial, muito criativo. Então é uma peça que foge muito do óbvio, que foge muito de uma silhueta mais padrão que a gente está acostumado. Então eu recomendo que você invista no balonê se você tem essa veia, essa pegada mais fashionista, que gosta de acompanhar mesmo, de estar sempre muito atualizada. Tem um toque mais criativo, mais jovial nos seus looks, porque essa é a comunicação do balonê. Outro ponto importante é que essa é uma das tendências mais passageiras da lista que a gente vai ver aqui, porque, que nem eu falei, tem algumas tendências que são peças mais neutras, mais eternas e que acabam ficando mais em alta em determinados momentos. Porém, o balonê ela é uma tendência bem cíclica mesmo, que ela aparece e depois ela desaparece, ela some, ninguém quer ver, ninguém quer usar. Então, por isso que eu falei, é uma tendência que vale a pena se você for uma pessoa que gosta de acompanhar tendências, que vai usar bastante, que gosta desse ar criativo, porque logo, logo ela vai passar. E não adianta pensar, eu vou guardar porque as tendências sempre voltam. Porque, que nem eu mostrei aqui pra vocês, as tendências elas voltam repaginadas. Pode ser que você consiga usar essa peça de novo em algum momento da sua vida daqui a anos, e pode ser que você nunca mais consiga voltar a usar. Então é importante que você, se você quer investir, compre, use bastante, se faz o seu estilo jovial, criativo, com ar assim mais rebelde. A segunda tendência é uma ênfase maior no tronco. Então aqui a gente vê isso de várias formas. A gente vê as calças com a cintura levemente mais baixas. A gente vê essa inversão, que alguns anos atrás a gente estava vendo muito cropped, essa blusa bem curtinha na parte de cima e as cinturas bem altas. Agora a gente está com essa
esse movimento contrário. Então as calças estão abaixando um pouco a altura de cintura e as blusas estão ficando cada vez mais alongadas. Então a gente tem visto essas blusas mais alongadas no tronco, vestidos com a cintura mais caída, também enfatizando o tronco. Então, no geral, a gente tem visto essa inversão de proporções. Enquanto a gente viu uma blusa curta e uma calça de cintura alta, há alguns anos atrás, agora isso está mudando para uma ênfase maior no tronco. Então essa tendência também é um pouco polêmica, porque muitas mulheres não gostam de calça de cintura baixa, mas ela não se limita a isso. Ter essas blusas mais alongadas com a ênfase no tronco é algo que a gente consegue sim adaptar facilmente nos nossos looks, principalmente esses vestidos com a cintura caída, e dar essa pegada atual. Então não é difícil a gente aderir a essa nova tendência, porque muito provavelmente você tem blusas alongadas no seu guarda-roupa, porém é importante você entender que isso gera um efeito de alteração de proporções. Enquanto a gente via no passado um alongamento das pernas com a cintura alta, agora a gente vê essas pernas sendo encurtadas e o tronco sendo alongado. Então eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu te explico a medir as suas proporções de tronco e de perna. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. E é importante que você leve em consideração que se você já tem um tronco muito longo, essa nova tendência ela não vai equilibrar tanto as proporções do seu corpo como a cintura alta fazia. Porém, você pode adequar isso usando essa cintura mais caída em monocromáticos, em vestidos, ou com calças mais alongadas para equilibrar isso um pouco melhor. Então dá para usar, é só você entender que se você tem o tronco longo, é recomendado que você tente equilibrar essas proporções para não deixar a sua perna muito curtinha visualmente. Então essa tendência ela não está atrelada a nenhum estilo específico, é só uma inversão de proporções mesmo. E essa tendência ela também não é tão modinha, não é tão passageira. Apesar da gente ver isso mudando ao longo dos anos, às vezes a cintura está mais alta, às vezes está mais baixa, esse fato de usar blusas alongadas e vestidos com cintura deslocada e caída é algo que está muito em alta agora, mas que não sai de moda completamente e que depois ninguém quer usar. Então pode ser que no futuro a gente veja uma nova inversão, mas isso não vai sair de moda completamente. Então se você quiser investir em blusas alongadas, em vestidos com cintura caída, não será um problema. E lembrando que não quer dizer que a gente não consiga, não possa usar mais calça de cintura alta e cropped, que isso saiu completamente de moda, não é isso. Essa também é uma configuração de look que não sai completamente de moda, só que enquanto nos anos anteriores a gente só via isso, agora isso tem mudado um pouco e a gente tem visto também a ênfase maior no tronco. E seguindo essa mesma linha de ênfase maior no tronco, a gente vê a ascensão de alguns modelos de blusa que beneficiam isso. Como, por exemplo, as batas, as túnicas, a modelagem peplum. Todas essas blusas estão voltando com muita força, Então, de novo, saindo um pouco o cropped que reinou soberano nos últimos anos, agora a gente vê o retorno dessas blusas que são mais alongadinhas e também mais soltinhas. Então também elas vão ter esse efeito de evidenciar mais o tronco. Se você é uma pessoa que tem as pernas curtas, é importante que você pense como equilibrar isso ou com calças mais alongadas ou com monocromáticos. E essas modelagens são de certa forma atemporais, A gente não vê o sumiço das batas, das túnicas nunca. A gente só estava vendo elas menos em evidência, mais difícil de achar nas lojas, e agora a gente vê esse retorno com mais força. Então são peças que não tendem a ficar totalmente ultrapassadas, dá para você continuar usando no futuro, só que agora especialmente elas estarão muito em alta. Principalmente esse modelinho de bata aqui que tem essas amarrações na frente, isso está muito em alta, uma tendência que está vindo bem forte. E é importante entender que essas batas, essas túnicas, elas comunicam um ar casual e feminino, e romântico, delicado. Então se você tem esses estilos, ali com uma vibe até um pouco boho, funciona melhor para você. Se você já tem um estilo mais clássico, que não comunica tanto com essa vibe feminina e muito casual, talvez não seja a melhor opção, porque apesar de estar em alta, ela não vai comunicar muito com o seu estilo. Mesmo, por exemplo, se você tiver um estilo dramático, um estilo sensual, um estilo clássico, pode não fazer muito sentido esse modelo de blusa, que tem um ar mais delicado e casual. Então também você tem que entender se isso faz parte do universo de significados que você gosta nos seus looks. Outra coisa polêmica que tem voltado, e essa eu
vou passar longe, eu sei que muita gente gosta, é a calça capri, que é aquela calça ali que termina no meio da panturrilha. Então essa calça tem voltado bastante. Também é uma tendência que a gente já viu alguns anos atrás, só que hoje ela volta diferente. A gente não usa a calça capri da mesma forma como a gente usava lá nos anos 90, nos anos 2000. E essa calça, ela gera também essa desproporção no corpo, da mesma forma que a cintura baixa. Então ela encurta as pernas. É mais fácil usar essa calça e ficar harmônico as mulheres que têm as pernas mais alongadas do que o tronco, porque isso não vai desequilibrar tanto as proporções do corpo dela. Agora, se você tem a perna curtinha, já é mais difícil. Eu te recomendo usar isso com monocromático. E ela é também uma tendência mais passageira. Então a gente já viu isso alguns anos atrás, mas a gente passou uns bons anos onde calça capri era considerado meio brega ali, né? E agora ela tá voltando em alta. Outra coisa que está muito em alta é o volume nas saias, nos vestidos, o volume ali na parte de baixo. Enquanto a gente via um tempo atrás a hegemonia das saias mais retas, agora essas saias elas estão ganhando volume, seja através simplesmente do corte ou através de plissados, por exemplo. A gente tem visto essa silhueta característica do New Look da Dior, que é a parte de cima mais justinha, com blusas alongadas, e a parte de baixo mais rodada, com mais volume. Então isso não é uma modinha passageira, apesar da gente estar vendo mais saias retas há alguns anos. Essas saias elas nunca ficaram bregas, né? Elas só estão voltando com mais força agora. Então é algo que traz uma silhueta bem feminina, bem curvilínea. Então se você gosta dessas características de feminilidade, é uma possibilidade muito interessante para você. E deixa a silhueta bonita, na minha opinião, por trazer esse ar curvilíneo. É fácil valorizar. Então é só você ser estratégica para montar um look adequado para o seu tipo de corpo, que eu penso que é uma tendência que vale sim muito a pena investir, porque é uma peça que não vai sair de moda tão fácil, né? Porque é só uma caracterização de silhueta e fica um efeito muito bonito visualmente. E a gente tem visto também uma tendência forte da volta de uma estética relacionada ao tênis, ali ao esporte tênis, que vem principalmente com o combo camisa de gola polo e saia plissada, só que dessa vez mais curtinha. Então essa combinação, ou essas peças separadamente, elas trazem uma estética old money, que a gente tem visto em alta durante muito tempo, e agora com mais força especificamente nessas duas peças. E eu quero comentar um pouco sobre cada uma. Primeiro, a saia plissada mais curtinha traz um ar mais jovial, mais até colegial, sabe? Então você tem que tomar cuidado para não ficar parecendo aqueles looks de fetiche, assim, essas coisas. Então eu recomendo que você seja muito estratégica na hora de montar esse look. Outra coisa, se você tem um quadril muito arredondado, essa saia plissada curta, ela vai gerar mais volume e vai ficar mais difícil montar um look equilibrado, que não chame muita atenção, né, com ela. Então é algo que tem uma veia de atemporalidade, mas em alguns momentos a gente não vê muito e agora tá ficando mais em alta novamente. Então eu te recomendo investir nessa saia plissada curtinha se você gosta desse look mais menininha, mais jovial, né? Se isso faz parte do seu estilo. Já a gola polo, ela tem um ar mais clássico. Então se você tem uma veia ali muito clássica, a gola polo ela é uma boa opção. É uma peça super eterna também. É lógico que até os básicos atualizam a modelagem, né? Então eu gosto sempre de falar isso. Por mais que uma peça em si, aquele conceito seja eterno, elas mudam de tempos em tempos, elas voltam repaginadas ao longo dos anos. Então é uma peça atemporal, mas que sempre passa por atualizações e que passa por momentos com mais força ou menos força, mas é uma boa para você investir se você tem essa veia mais clássica, esse estilo mais old money, comunica com você. Ou até se você tem uma veia criativa e quer trazer esse contraponto aí, né, no seu look com esse toque mais clássico. E um estilo que vai voltar super em alta é o boho chique. Sempre no verão a gente vê referências mais boho e ele tá voltando com tudo nesse verão 2024-2025. Chapéus de praia com essa referência boho, suede, franjas, as próprias batas, vestidos mais volumosos e florais. Tudo isso faz parte dessa estética boho que vai voltar com bastante força. Essa estética ela remete a um ar bem casual e feminino. Então, normalmente é uma mistura ali, né, dessas duas referências. Não é uma estética muito
clássica no sentido de um estilo mais clássico e tradicional. Ela tem essa pegada de mais casualidade, desse ar mais descomplicado. Então você tem que pensar se isso comunica com o seu estilo, com o que você gosta, com o que você quer transmitir. Mas é algo que também é atemporal, porque a gente sempre vê o boho por aí, ele nunca sai completamente de moda, ele nunca fica brega. Tem pessoas que levam esse estilo para a vida e usam sempre, e agora a gente vai ver isso com mais facilidade de encontrar, com mais referências. Então é bem legal, traz uma estética mais ligada ali com a natureza, mais casual. Eu acho muito bonito, não conecta muito comigo, mas eu acho muito bacana, um estilo muito rico e que vai voltar com tudo. Então se comunica com quem você é, com o que você gosta, eu super recomendo. Então para esse vídeo não ficar muito extenso, eu tenho também que falar de cores, estampas, então eu quero trazer isso no segundo vídeo, se vocês quiserem. Então se vocês gostaram dessa análise, querem entender mais sobre as tendências, não só o que vai estar em alta, mas quem pode usar, então qual estilo comunica, qual o efeito na silhueta. Se vocês gostaram, comentem aqui que eu trago parte 2 sobre cores, estampas e outras tendências também que não couberam todas aqui nesse vídeo. Então se vocês querem esses vídeos para se manterem atualizados, mas sem perder de vista o que te deixa mais valorizada e na sua melhor versão, é só me falar aqui que eu trago outros. Muito obrigada e até o próximo vídeo.